O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos e amados irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 24, segunda semana da Páscoa. Você que já nos acompanha pelos meios de comunicação da nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, no Barro Vermelho, hoje eu quero convidar você também a partilhar comigo do Evangelho de São João, capítulo 6, versos de 1 a 15, que fala da multiplicação dos pães. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para um monte. Palavra da salvação. Queridos e amados irmãos, esse Evangelho de São João, o Evangelho da multiplicação dos pães, é narrado e contado 6 vezes nos Evangelhos. Mateus e Marcos contam 2 vezes. Encontramos uma característica muito profunda, muito especial em João. João é aquele que aponta para o Messias e diz: "Esse é o Filho de Deus, Jesus." Jesus e João trabalha muito os sinais. Vamos ver algum aspecto desses sinais. Jesus vai ao monte. Da mesma forma, Moisés foi ao monte Sinai. Jesus atravessa o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Moisés atravessa o mar vermelho. Jesus que serve o pão. Moisés, quando o povo israelita começou a sentir fome no deserto e não tinha o que comer, Moisés pediu a Deus e Deus mandou o maná, o pão descido do céu, para alimentar a todos. Jesus pede, ao final, quando todos são alimentados e saciados, que os discípulos recolham todas as sobras para que nada se percam. Deus
diz a Moisés que o seu povo pode comer à vontade, mas não deve guardar nada para o dia seguinte, porque ele daria o pão, o maná, todos os dias. Uma simbologia que nós estamos vendo aqui, porque as duas situações, tanto a de Moisés como a de Jesus, acontece próximo da festa dos judeus, da festa de Páscoa dos judeus. Portanto, uma simbologia pascal. Ao ver aquela multidão que acompanhava o Senhor, aquela multidão que o seguiu assim que ele atravessou o mar, Jesus sentiu pena, viu a necessidade daquelas pessoas. E aí Jesus então chega próximo de Filipe e o interroga para colocá-lo à prova, mas Jesus sabia exatamente o que iria fazer. E como esperado, a resposta de Filipe: Senhor, não há como alimentar toda essa multidão. Eram muitas pessoas. O trecho do Evangelho fala em 5.000 homens. Não narra aqui a quantidade de mulheres nem crianças. 5.000 homens. Filipe, então, como eu e você, na primeira reação é dizer, não tem como. Mas Natanael aparece e dá uma solução, que também não é a mais viável. Natanael aponta para um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E Natanael então diz ao Senhor, aqui tem um menino, tem 5 pães e 2 peixes. Jesus então pede que os discípulos peçam à multidão para que se sentem. Há aqui uma outra simbologia do evangelista João, sentar-se, assim como Moisés libertou o povo israelita do Egito e os tornou livres. Quando Jesus pede aos discípulos que peçam à multidão, aquele numeroso povo, para sentar, isso é um sinal de liberdade. É para que eles se sintam livres. Porque naquela época, os escravos, eles ficavam em pé durante a alimentação do seu senhor. Eles não sentavam. Jesus, ao contrário, pede que todos eles se sentem para se alimentar. Então, ele próprio, Jesus, começa a servir. Mas antes, um gesto que é muito comum para cada um de nós, e que nós estamos sentindo falta disso agora, de longe, só que nós estamos observando, é que Jesus, antes de servir os pães, ele toma para si o pão, ele parte, dá graças ao Pai, e aí então há o grande milagre da multiplicação. Isso nos lembra a Eucaristia, né? O mesmo gesto, parte o pão, rende graças ao Senhor e depois serve. Olha que gesto bonito. E eles começam a servir a multidão e Jesus diz à multidão que elas devem comer, né? E eles comem à vontade. Depois, no final, quando todos eles já se sentem saciados, então o Senhor pede aos discípulos que recolham todas as sobras para que nada se percam. Para que nada se percam. E diz a leitura do Evangelho que sobraram 12 cestos cheios daquilo que sobrou. E um detalhe interessantíssimo também aqui, nessa leitura, é exatamente que nem Jesus, nem os discípulos pedem a nenhum deles para pararem de comer. Você observou isso? Jesus deixa que eles comam à vontade, até que se sintam totalmente saciados. Queridos e amados, irmãos e irmãs, por essa razão, por esse milagre, aquela multidão começou a olhar Jesus e começaram a murmurar. Esse é o profeta anunciado lá no Antigo Testamento, que o próprio Moisés também anunciou.
Jesus, percebendo a reação daquele povo, percebendo que queriam fazer dele um rei, ele então se afasta e sobe para o monte. Esse evangelho de hoje quer ensinar a mim e a vocês que nós devemos aprender a partilhar, mas não como Filipe, primeiro acumular para distribuir. Não, a partilhar aquilo que nós temos. E quando a gente fala em partilha, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é dinheiro. Não, não é. É partilhar tudo aquilo que você pode. Hoje, que nós estamos vivendo esse momento de isolamento, esse momento que estamos separados uns dos outros, é hora de você partilhar um pouco mais de carinho com quem está isolado. É hora de você partilhar um pouco mais de amor. É hora de você emprestar os seus ouvidos, ainda que seja à distância, para aquele que precisa e necessita. A nossa igreja também passa um momento difícil, porque os nossos irmãos, os nossos fiéis, não estão podendo ir à igreja, e com isso nem todo mundo pode também partilhar o seu dízimo. E a igreja também precisa. Ela tem os seus deveres, tem as suas obrigações, assim como você, que está em casa. A gente quer rezar aqui por você que está passando uma situação difícil nesse momento, que precisa da gente, você que ficou desempregado, você que teve a redução do seu salário, você que está desesperado. Se você está me ouvindo, e se você prestou atenção nesse evangelho de hoje, saiba que você nunca vai estar sozinho, pois nós, igreja, estaremos com você, partilhando, ajudando você, porque Deus não abandona os seus. Deus vai estar sempre com cada um de nós nas nossas necessidades. Ele sabe aquilo que nós precisamos e como precisamos. Que Deus nos abençoe, nos faça sair o quanto antes desse momento tão apreensivo que nós todos estamos passando, nessa dor desse isolamento, e possamos regressar e voltar ao seio da nossa igreja e partilharmos aquilo que Deus deixou como alimento para todos nós. Jesus na Eucaristia. Que assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Recebam agora a bênção de Deus por minhas mãos diaconal. A nossa proteção está em nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, permanecei em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.